Em Jujutsu Kaisen existe um discurso que é frequentemente trazido à tona pelos personagens: o debate sobre a justiça no mundo, se o sistema é justo ou injusto. Essa discussão permanece em pequenas ações e subtextos dentro da trama, pelo menos até o arco do jogo do abate, onde nós somos apresentados a um personagem que fala especificamente sobre esse assunto. Bom, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Hiromi Higuruma. Antes de mais nada, para a gente entender o personagem do Higuruma da melhor forma possível, é necessário que a gente olhe primeiro para o seu passado e depois siga de forma linear pela sua história. Isso vai ajudar a gente a se guiar de maneira mais fácil por todas as mudanças que o personagem do Higuruma passa durante a obra. O Higuruma era uma pessoa particularmente comum. Não se considerava um grande herói, alguém que buscava mudar o mundo ou tinha grandes ambições. Mas como é afirmado em seu flashback, Higuruma é um indivíduo que sempre teve tendências a fazer o bem e a ajudar as outras pessoas. Por isso, ele se tornou um advogado de defesa, focando principalmente em pegar casos difíceis que apresentavam injustiça contra os acusados, pessoas que ele sabia que eram inocentes. Nunca foi por dinheiro ou por fama, apenas pela vontade de fazer o bem. No flashback contado na obra, acompanhamos o último caso em que o Higuruma trabalhou, um homem condenado injustamente por assassinato. Mesmo que o Higuruma tivesse certeza que ele era inocente, não era isso que o sistema pensava, e por isso, mais uma pessoa foi vítima dessa injustiça. O Higuruma tentou de tudo ao seu alcance, mas mesmo assim ele não apenas falhou, como também foi mal visto pelo homem que ele tentou ajudar. Como ele mesmo fala no flashback, ele é uma pessoa que tende a ajudar os necessitados não por querer ser um salvador, mas por não conseguir ficar parado vendo uma injustiça ocorrendo. Assim como ele mesmo fala numa cena: a deusa da justiça fecha seus olhos para que exista igualdade perante a lei, e as pessoas são capazes de ignorar qualquer coisa para se salvarem. Enquanto isso, para evitar soltar as mãos de quem pede a minha ajuda, mesmo que ninguém mais faça isso, eu quero manter meus olhos abertos. O desejo de Higuruma era ajudar os outros apenas para fazer o bem a quem merece. Mas a injustiça do sistema, pessoas sujas que o usavam para se favorecerem, e a escuridão da realidade crescendo cada vez mais na direção dele, foram as coisas que acabaram o quebrando. Por isso, quando ele finalmente se torna um feiticeiro, um dos seus primeiros feitos é matar tanto o juiz quanto o promotor do seu último caso. No presente, a primeira aparição do Higuruma é algo que reflete bastante o seu estado de espírito atual. Higuruma é visto usando sempre o seu tradicional terno, mas dessa vez deitado dentro de uma banheira apenas brincando um pouco com a água, mesmo ainda estando de roupa. Quando questionado do porquê faz isso, ele apenas responde que está se desafiando a fazer coisas que ele nunca faria normalmente, ou seja, conscientemente desafiando o sistema e as regras, o senso comum em geral. A sua vivência o fez perder a fé no sistema pela injustiça, e isso é representado de muitas formas, tanto em seu design quanto em sua técnica inata, que carrega alguns simbolismos interessantes de se analisar. Na capa do volume 19, onde vemos o Higuruma, o vemos com um elemento específico e pouco compreendido por muitas pessoas. Ele carrega em sua mão um girassol morto, ou pelo menos secando, e a escolha dessa flor não é aleatória e nem coincidência. A insígnia da advocacia no Japão é representada por um brasão dourado em formato de girassol. O Higuruma carregar um girassol morto na capa indica justamente a perda da fé no ideal de justiça e na imagem que ele tinha de si. Ele deixou de acreditar não só no sistema de justiça, como também no papel que ele realizava dentro desse sistema, como se a imagem de advogado do Higuruma tivesse morrido junto com a fé dele no sistema. Além disso, a técnica inata do Higuruma tem outros significados específicos, como o fato dele ser um promotor dentro da técnica, a função oposta à que ele desempenhava como advogado de defesa, mostrando o quão oposto ele está no seu ideal antigo. Assim como outros sinais, as guilhotinas localizadas ao redor da sua expansão, mostrando que ela é muito mais focada em apontar um culpado do que defender os justos e os bons, assim como o Higuruma desejava, e o Shikigami da expansão, o juiz que tem os olhos costurados na maior parte do tempo e sempre age com compostura, porém sempre abre os olhos e grita na hora de dizer a sentença, refletindo também nessa oposição ao sistema tradicional, algo que o Higuruma deixou de acreditar. O juiz da expansão do Higuruma não se comporta como um juiz habitualmente se comportaria num tribunal convencional. Quando o Itadori o confronta, o Higuruma demonstra não querer acabar com o jogo do abate,
não por ser aliado do Kenjaku, mas sim por acreditar que o jogo do abate era algo que forçaria as pessoas a respeitar algum tipo de lei ou regra sem oposição, sendo isso algo que ele se interessava em ver. O que o Higuruma não esperava é que a luta contra o Itadori seria justamente mais um ponto de virada para ele. A luta entre os dois é mais do que um combate comum, ela representa um embate moral pro Higuruma. Itadori é uma pessoa que representa o contrário do sistema corrupto em que o Higuruma vivia. Ele é alguém de natureza boa, que sofreu pelas injustiças, mas ao invés de externalizar isso e culpar o sistema, ele assumiu a culpa por crimes que ele não cometeu. E é justamente isso que faz o Higuruma recobrar pelo menos parte da sua fé e da sua esperança nesse sistema. Durante a luta, o Higuruma expressa sua insatisfação com o mundo, falando sobre como ele não consegue parar de enxergar todas as pessoas como falhas e ruins, envolvidas na escuridão do mundo, não importa o que ele faça. Com ele, inclusive, também se incluindo nessa questão, sendo uma das pessoas falhas e ruins que foi mergulhada na escuridão do mundo. Porém, não é o que ele vê no Itadori. Quando ele percebe que o Itadori estava assumindo a culpa por um crime que não cometeu, o Higuruma reacende, mesmo que rapidamente, uma fagulha dessa esperança, ao ver que ainda podem existir pessoas de natureza boa, pessoas que não foram corrompidas pelo sistema, assim como ele mesmo foi, como ele mesmo define dentro da obra, pessoas que podem ser a luz em meio à escuridão desse mundo. Exatamente por isso que o Higuruma desiste de matar o Itadori e decide o ajudar, pois assim como ele fala, o mundo ainda pode estar cheio de pessoas como o Itadori, pessoas que ainda precisam que ele não feche os olhos para elas. A decisão do Higuruma após isso foi de se entregar por ter matado o promotor e o juiz. Porém, a luta contra o Sukuna acaba surgindo e um novo embate surge na mente do Higuruma. O Higuruma era a linha de frente na luta contra o Sukuna. A espada do carrasco poderia conceder a eles uma chance única de vencer, mas não é só por isso que ele assume esse papel. Higuruma sentia culpa, sentia que havia tomado um caminho desesperado. Olhava para si mesmo e via alguém quebrado, mas que poderia não ter quebrado caso tivesse mantido o foco nos seus ideais, mas que acabou se perdendo de si próprio pelo próprio desespero. Por isso, como ele mesmo fala, era difícil para ele simplesmente olhar para o Itadori nesse momento, pois o Itadori era uma luz que brilhava forte demais em meio à escuridão em que ele se colocou. O Higuruma vai lutar contra o Sukuna não para vencer, mas para sentir que ao derrotar aquele grande mal, ele conseguiria de alguma forma se redimir pelos seus erros e pecados que assombram a sua mente. Também, é claro, para conseguir guiar o mundo a um futuro mais brilhante. Um mundo onde pessoas ruins como o Sukuna, que cometem esses atos hediondos sem remorso, não existam. A luta em si também traz um simbolismo interessante, onde o Higuruma agora age no tribunal novamente como advogado de defesa, dessa vez defendendo o Itadori das acusações e acusando o Sukuna como real culpado. No fim, o Higuruma não vence o Sukuna, mas tem o seu arco fechado, ele cumpre o seu papel e se livra da culpa, inclusive assumindo abertamente o seu título como feiticeiro Jujutsu, alguém que age em prol de defender a raça humana, assim como ele era em seu começo. Esse arco tem só uma questão final, que é fortemente debatida entre o público. O Higuruma acaba tendo uma espécie de pseudo-morte no final dessa luta. Eu me refiro a ela assim, pois o mangá deixa implícito que ele morreu só para ele aparecer vivo depois de todos os combates acontecerem. E isso levanta alguns pontos a se debater. Primeiramente, a morte do Higuruma era necessária para o fechamento ideal do seu arco? Não, não era necessário. O arco do personagem do Higuruma continua bem escrito e bem coeso, mesmo com ele sobrevivendo. Porém, é inegável que a morte agregaria à história dele, pois adicionaria peso ao momento, onde o Higuruma sacrificaria tudo, incluindo a própria vida, em prol de defender esse ideal, sem mais se corromper, sem voltar atrás. Isso somaria e seria bem interessante. Fecharia o arco de uma forma boa, porque conversaria com os tópicos de justiça e de injustiça. Quando o Higuruma se tornou alguém injusto, ele continuou caminhando no caminho ruim, até que quando ele resolve voltar à justiça, ele assume esse manto de feiticeiro Jujutsu e está disposto a sacrificar tudo em prol de defender isso que ele passa a acreditar nesse momento. Seria um ótimo fechamento para o personagem. Porém, não foi o que aconteceu, ele sobreviveu.
O lado positivo disso é que isso abre margem para que a gente tenha mais conteúdo dele no possível spin-off da obra, assim como Jujutsu Kaisen módulo que explora um futuro um pouco mais distante. O Higuruma é um personagem muito bem escrito, porém a maneira como esse final ali da morte para não morte dele, né, foi executada, acaba tirando um pouco de peso que a finalização do arco dele poderia ter dentro da obra. Só reiterando novamente, não é uma conclusão ruim. O Higuruma tem uma boa conclusão dentro da história, porém na minha visão não é a melhor conclusão possível de ser executada. Bom, como eu disse, pelo menos o Higuruma vivo abre margem para que ele tenha mais aparições e mais coisas. Bom, no fim, o Higuruma acaba encerrando a obra sendo um dos personagens com a história mais interessante dentro do mangá. Algo que acaba sendo legitimamente interessante de fato de se acompanhar pela forma que é feito. Como o debate da justiça e da injustiça é trazido à tona não de uma forma muito aberta, mas sendo trazido quase num subtexto dentro do que está sendo dito no Higuruma. Isso é a parte que eu acho mais interessante e mais legal do jeito que o autor executa isso durante o arco dele, e de ver como o personagem do Higuruma supera essas questões, vendo que ainda podia sim existir alguma luz em meio à escuridão. Mas bem, o vídeo foi isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!